E a graça do Senhor esteja com todos, amém? Estou muito feliz de estar retornando a esta casa aqui para adorar o Senhor, porque sabemos que só Ele é bom, não é verdade? E também matar um pouco de saudade dessa gente maravilhosa que nos acolheu na época que nós estivemos aqui. Foi muito bom e maravilhoso. E vocês continuam no meu coração. Vocês nunca saíram dos nossos corações, tanto do meu como do Jackson. Volta e meia a gente está lembrando de vocês com saudade, com carinho, né? Porque vocês moram em nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, né? Para dizer que nós não podemos viver sem Ele, né? A gente pode faltar tudo nas nossas vidas, mas não a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos dele todo momento das nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Seja qual for o momento, mas Ele está ali sempre presente conosco. É como diz um louvor: a gente não está vendo, mas Ele está aqui. Mas Ele está aqui junto de cada um de nós, sondando cada coração e nos enchendo da sua presença. Porque sabemos que sem a presença dEle, nós não somos nada. Amém? E que Jesus, nesta hora, meu Deus, faça conforme a tua vontade e o teu querer. Seja o Senhor Espírito Santo. Sinta-se à vontade neste lugar. Que diminua eu, que desapareça eu, mas seja o Senhor na direção e no comando de todas as coisas, Pai. Que tudo que seja feito neste lugar seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aí em um livro de Ruth. Vamos falar um pouco dessa mulher de Deus, uma mulher que foi cheia do Espírito Santo, Ruth. Livro de Ruth, 1. Quando vocês encontrarem, diga amém. Ruth 1 fica perto de Juízes. Juízes e Ruth. Amém? Todos se encontraram? Vamos ler a partir do verso 16. Para melhor compreensão, vou pegar aqui do 14. Então, de novo, chorava em voz alta, com um beijo se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: eis aqui que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe, nem abrigue a não te seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu. E serei sepultada. Faça-me o Senhor o que é bem prover, se outra coisa que não seja a morte se me separe de ti. Amém? Essa mulher de Deus que foi Ruth,
Todos encontraram, estou vendo assim meio perdido. Encontraram, gente? A minha irmã Linha está com dificuldade ali, deixa lá. Amém, amadas? A história de Ruth é muito linda. É algo muito valioso para as nossas vidas, aprender com ela, né? Noemi, a sua sogra, ela morava antes em Jerusalém, mas nessa terra, um certo tempo, teve muita fome. E o marido dela teve que ir embora para outro lugar, com seus 2 filhos. E eles foram. Chegando lá, os 2 filhos se casaram. Mas em batalha, primeiro morreu o marido de Noemi. Ela se tornou uma mulher viúva, mas continuava com seus 2 filhos e suas 2 noras. Mas aconteceu que também seus 2 filhos morreram. Ficou apenas Noemi e suas 2 noras. Uma chamava Ruth e outra Alva. E o que aconteceu com isso? Ela também perdeu todos os bens, perdeu tudo. E aí disse, a única solução é eu voltar para a minha terra. Porque lá meu marido tinha um parente que era bem sucedido. E talvez eu consiga alguma coisa por lá. E aí chamou as 2 noras e disse assim, eu não tenho mais filhos para que possa substituir e casar com vocês. O melhor que vocês têm que fazer agora é vocês ir para a sua casa, para a casa dos seus pais, para o seu povo, né? Para o seu Deus. Uma, imediato, aceitou aquilo ali, beijou a sogra, sentida, chorando, mas nos deixou e foi para a sua terra, para a sua família, para cultuar os seus deuses. Mas Ruth, ela fez diferente. Ruth, naquela hora, ela disse assim, não vou te deixar. Eu vou contigo. Aonde quer que você for, eu vou. Aonde você repousar, também vou repousar. Se você morrer, também eu morrerei lá. Eu vou para o teu povo, porque o teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. O Deus de Ruth não tinha sido o nosso Deus. Mas naquela hora ela disse, o seu Deus é o meu Deus. Da agora em diante, o teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, orando, buscando a Deus, e não está cheia da presença de Deus. Ela não conhecia o nosso Deus, mas através da vida da sogra, ela conheceu quem era Deus verdadeiro. E ela se prontificou a seguir a Noemi. Noemi já era uma senhora de idade. Muitas hoje diriam o quê? Eu vou perder meu tempo para cuidar de uma senhora? Eu vou perder meu tempo para ir seguir uma velha? Diz bem assim ainda, para humilhar a pessoa. Mas Ruth não. Ruth olhou de maneira diferente. Ela foi diferente. Naquela hora ela foi determinada. Ela determinou na vida dela que ela não deixaria a sogra dela por nada, a não ser que a morte o separasse. E ela seguiu com determinação, cuidando da sogra dela. Eu imagino que naquela hora ela imaginou, meu Deus, eu já sou jovem, tenho dificuldade, imagine essa senhora sozinha pelo mundo. O que poderia acontecer àquela mulher, já sem força para trabalhar, já sem força para se sustentar? O que seria de Noemi? Tanto que ela disse que o nome dela seria mudado para Mara, porque seria amarga.
porque Deus tinha deixado ela numa tremenda situação. Ela falava isso com Deus. Então o nome dela passou de ser Noemi para ser Mara. Mas Ruth se compadeceu dela. Ruth, ela determinou naquela hora que não deixaria aquela mulher por nada deste mundo. E a seguiu. Nisso aí, em tudo que ela disse que o Deus de Ruth seria o Deus dela, ela já se encheu ali da presença de Deus na vida dela. Porque ela ali já se deixou do seu orgulho. Que ela podia dizer assim, meu Deus, eu sou nova, eu preciso arranjar uma nova família, reconstruir uma nova família, ter um marido, ter filhos. Mas ela não pensou dela em nada. Naquele momento ela se esvaziou de si mesma, se encheu da presença de Deus. E ela começou então a ter aquela coragem de seguir aquela sogra, sem saber para onde ia, sem saber onde ia, onde ficar, sem saber o que se ia comer, se não ia, se ia passar necessidade ou se não ia. Mas ela resolveu seguir aquela senhora, que era a sogra dela, ex-sogra, já não era mais sogra. E a gente vê que a coragem de Ruth levou a vitória, tanto para ela como para a própria sogra, né? Porque Deus teve misericórdia dela. Deus sondou o coração de Ruth e viu que ela já era uma pessoa ali cheia do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer que nós sejamos hoje. Nos vaziarmos de nós mesmos, mas nos enchermos da presença de Deus todos os dias. Encher do Espírito Santo todos os dias. Deixar os nossos orgulhos para um lado. Porque isso não vai levar a gente para canto algum. Toda pessoa que tem um coração orgulhoso não consegue se encher do Espírito Santo. Porque o orgulho impede que o Espírito Santo o encha. Então todos nós precisamos desvaziar de nós mesmos. Para nós termos o avivamento de Deus, nós precisamos nos vaziar de nós mesmos. Foi o que Ruth fez ali com aquela sogra. Ela não pensou nela. Ela não pensou nas consequências. Ela não pensou do que iria enfrentar. Mas ela pensou no amor que tinha pela sua sogra. Ela pensou em tudo aquilo que a sogra podia sofrer. E ela estaria sozinha. Então ela creio que ela olhou assim e disse: não, eu tenho que cuidar dela. Porque um dia ela cuidou de mim. E muitas vezes a gente cuida de tantas pessoas e às vezes quando a gente precisa a gente não encontra. Mas Ruth foi diferente. Foi uma mulher que ela foi determinada a servir o nosso Deus. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos determinadas a adorar a Ele, a buscar a Ele, a estar sempre na presença dEle. Não deixar com que as coisas do mundo nos sufoquem, que os problemas nos afastem, que as coisas que não vêm de Deus nos afastem do caminho dEle. Ruth não deixou. Ela perseverou. Ela perseverou em cuidar daquela senhora. Ela foi muito corajosa. Que muitas pessoas hoje, pouca coisa já se enfraquece. Bota tanta dificuldade. Ah, não posso ir hoje não por causa disso. Não posso fazer isso por causa disso. E às vezes deixa de servir o nosso Deus com alegria, com amor. Porque as coisas têm sufocado. As coisas desse mundo sufocam. E muitas pessoas têm realmente deixado de viver uma vida íntegra diante do Senhor. Ruth também, ela foi leal. Ela foi leal à sua sogra. Ela foi leal ao nosso Deus. Porque se ela não fosse leal, ela tinha abandonado tudo e tinha voltado junto com a sua cunhada.
Porque lá ela ia estar na casa da mãe dela, ela ia estar com o povo dela, ela ia estar com Deus dela, mas ela disse, não, ela foi para uma terra desconhecida, ela não conhecia o povo de Noemi, ela não conhecia o Deus de Noemi, mas ela disse, eu vou conhecer esse Deus, eu vou servir esse Deus, eu vou estar com esse Deus. E ela foi ali leal a um povo que ela não conhecia e seguiu. Chegando na terra, né, de Noemi, Noemi lembrou-se de um parente do marido dela que tinha umas posses. E aí Ruth, uma mulher cheia de Deus, viu que estava passando por necessidade, disse, o que eu vou ter que fazer? O que Ruth fez? Como uma pessoa cheia de Deus, o que faz? Ela saiu e disse, eu vou ao campo e vou pegar aquelas espigas que as pessoas não querem mais. Eu vou catar. Isso tudo para quê? Para trazer alimento para ela e para a sua sogra. Olha a luta que Ruth começou a passar para trazer o alimento para a sua casa. Ir para um lugar desconhecido, para um campo que não era dela, porque não era parente dela. E ela ali começou a colher aquelas espigas, né, que eles não queriam mais, que deixavam lá. Ela colhia e à tarde levava para que a sogra pudesse fazer o cuscuz, fazer alguma coisa para comer, porque não tinha alimentação. Mas o tempo foi passando, e aí Boaz, que era o parente do marido de Noemi, observou aquela jovem ali e perguntou, quem é aquela jovem? E ali o servo dele falou, contaram a Boaz, que ela era nora de Noemi, e contou o que ela tinha feito com Noemi. E ele se encheu de compaixão por ela. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa, quando a pessoa busca acolher, amar, a estar junto de outra pessoa. E ele diz, pela tua bondade e a tua justiça, foi benevolente para com ela. E disse para a Ruth, de hoje em diante, você pode beber água, você pode comer, você pode colher as espigas. E deu ordem ainda aos empregados que desse as espigas para ela, para que ela levasse o alimento para casa. Como é maravilhoso quando uma pessoa, às vezes uma pessoa diz assim, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou cheia de Deus, mas às vezes nega até um bocado para o seu irmão. Eu sou cheia de Deus, eu sou cheia do Espírito Santo, mas quando o irmão precisa, vira as costas. Porque muitas pessoas pensam que está cheia do Espírito Santo é quando apenas um momento que ali está pulando, está falando em línguas, está profetizando aquela coisa, acha que ali aquele momento é para sempre, está cheia do Espírito Santo de Deus. Mas se está cheia do Espírito Santo, é como você está assim, fazendo como Ruth, sendo corajosa, enfrentando a vida, não negando o nosso Deus, estando ali se enchendo a cada dia. Senhor, estou passando por isso, mas o Senhor está comigo. Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor me dá força e eu vou levantar. Estar cheia do Espírito Santo, Deus, é saber que nós temos o Deus que cuida de nós todos os dias das nossas vidas. Ele não esquece de nós. Ele está em todo o tempo ali, está conosco. Não existe estar cheia do Espírito Santo se não tiver os frutos do Espírito. Não existe. Eu não posso dizer que eu estou cheia do Espírito Santo se eu não amo meus irmãos. Como eu posso dizer que eu sou cheia do Espírito Santo se eu não amo meus irmãos? Como eu posso dizer que eu sou cheia do Espírito Santo se eu não tenho nem mesmo fé?
Quando as consequências vêm, eu digo: o que é que eu vou fazer? E me entra em desespero. Quando a gente entra em desespero é porque nós não temos fé no Senhor. Mas quando nós temos fé no Senhor, a gente passa pelas lutas, mas sabendo em quem nós temos crido. Mas nós sabemos que Ele está ali, o nosso coração se enche. O que foi que Ruth disse para a nora, para a sogra? Aonde tu morreres, eu morrereis. Se tu morrer, eu também vou morrer. Aonde tu for sepultada, eu também vou. Que seja feito o que é a vontade de Deus em nossas vidas. E não existe uma pessoa ser avivada se ela não tem compaixão de ninguém. Deus diz que ser misericordioso para quem é misericordioso. O próprio Deus diz, Ele é misericordioso para quem tem misericórdia, para quem tem compaixão, né? Muitas vezes a pessoa olha para um irmão e diz assim: o problema é dele, ele que se vire, não estou nem aí. Mas não é assim. O problema do nosso irmão, o problema da igreja é também nosso. É problema nosso. É como eu digo, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. A última que teve foi como a irmã Marlene soube, outras pessoas soube, que Deus me levava. Por pouco Deus me trouxe de volta. Mas no momento tão difícil em que eu apaguei, Deus foi misericordioso comigo. Os meus pastores, antes de eu abrir os olhos, eles já estavam lá junto de mim. Eu não sabia, não soube, já que se disse, o pastor esteve aqui, mas a pastora, eu disse: glória a Deus. A minha família também chegou junto. Estavam todos ali. Quando eu me acordei, parecia que não tinha acontecido nada comigo, porque eu não lembrava de nada. Eu só fiz dizer: o que eu estou fazendo aqui? Mas a enfermeira disse: você está no hospital. Eu disse: fazendo o quê? Ela disse: você passou mal e seu marido lhe trouxe. Eu fiquei assim, eu disse: passei mal? Eu não senti dor, não senti nada. Mas simplesmente apaguei. E a gente vê como Deus é fiel para conosco. Naquele momento, se eu estivesse só, talvez eu não estivesse aqui hoje. Mas o que aconteceu? Naquele dia, nem meu esposo saiu, porque ele ia sair para resolver os problemas dele, ele não saiu. Eu não fui também trabalhar, fiquei em casa, e foi justamente a hora que aconteceu tudo. Olha o que Deus faz. Como Deus cuida de cada um de nós. Eu saí nos braços dos outros para o hospital, mas eu voltei andando para a glória de Deus. Porque Deus é fiel para com os seus. É isso que Deus quer de nós, a fidelidade. Que a gente nunca desista desse Deus. Por mais luta que a gente vinha passar, mas a gente vinha olhar para Ele e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E se naquele momento Ele tivesse fechado meus olhos para sempre, eu tinha ido para os braços dEle e também não tinha visto nada. Eu também estava na glória do Senhor Jesus. Então essa é a vantagem de nós termos um coração voltado para Deus. Um coração cheio da presença de Deus. Não é só um momento dentro da igreja. Que muita gente pensa que é só um momento que estamos aqui. Que nos alegramos. Que nós gritamos. Que nós louvamos. Que glorificamos a nosso Deus. Não é só estarmos aqui. Mas em nossa casa. No nosso trabalho. Aonde quer que a gente estejamos. E temos que estar glorificando a Deus.
Temos que estar adorando o nosso Deus. Aonde eu trabalho é um lugar muito difícil. É um lugar que muitos servem a outros deuses. A macumba pesado. E eu sei disso, que eu sofro muita retaliação naquele lugar. Mas eu chego ali louvando e adorando a Deus. Eu estou arrumando minha mercadoria e estou louvando ao Senhor. E passo o dia ali, sempre ligado no Senhor. Quando eu tenho oportunidade, estou ali dando injeção àqueles que não servem ao Senhor. E estou dizendo, Jesus é bom. Jesus é bom. E muitos têm visto isso. E eu glorifico a Deus, porque Ele tem dado força, mesmo quando eu não tenho mais força. Isso é o que Deus faz. O nosso coração, quando está cheio da presença de Deus, não importa aonde nós vamos, não importa aonde nós estejamos, as pessoas notam a diferença, porque aonde você chega, você é a luz, aonde você chega, há brilho no seu rosto, há brilho nos seus olhos, e as pessoas veem que você é diferente. Foi o que aconteceu com Ruth. Ela chegou numa terra estranha, ela chegou em um Deus estranho, mas notaram que era diferente. Notaram que ela não era igual a outras pessoas. E com tudo isso, pela bondade dela, pela coragem, a fidelidade de Ruth, o que aconteceu? Boaz teve compaixão dela. E ela foi bem-aventurada. Ela pensou, imaginou que iria passar fome, pelo contrário, Deus honrou aquela mulher. Deus honrou Ruth. Deus honrou Noemi. E Deus honra cada um de nós. Quando nós temos atitude leal ao Senhor. Quando nós temos atitude que louva o nome do Senhor. Do que adianta, muitas vezes a gente diz que está cheio do Espírito Santo, mas nós comemos o outro irmão com inveja. Será que nós estamos louvando a Deus quando nós queremos o lugar do seu irmão? Não louvamos a Deus. Mas nós louvamos a Deus quando a gente vê alguém que Deus está ali e diz assim, que Deus te abençoe, que Deus te levante, que Deus faça com você o que Deus quer que Ele faça. É o que Deus quer de nós, é um coração puro, um coração limpo. Como diz no Salmo ali, quem vai entrar no reino dos céus? O que tem um coração puro e mãos limpas. Coração puro e mãos limpas. E para ter esse coração puro, nós temos que fazer o quê? Todo dia esvaziar de nós mesmos. Porque na verdade, todos os dias o inimigo está ali, setando. Mas a gente tem que dizer, não, Senhor, meu pensamento é do Senhor. Os meus pensamentos é do Senhor. E pensamento ruim não pode ficar na minha mente. E o nosso coração tem que estar limpo a cada dia. A gente vê que tem pessoas que às vezes olham até para um irmão. O irmão não disse nada, não falou nada. Já diz, não vou com a cara daquele irmão. Será que essa pessoa está cheia de Deus? Não está cheia de Deus. Porque aquele que está cheio de Deus, quando olha para o irmão, diz, eu amo o meu irmão. Eu amo o meu irmão. Não importa como ele seja, o que ele seja. Mas Deus diz que nós temos que amar a todos como nós amamos a nós mesmos. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Um amor verdadeiro, um amor sincero. Não um amor fingido. Que hoje eu amo, amanhã eu já não amo mais. Hoje eu conheço, amanhã eu não conheço mais. Não é isso. O nosso Deus nos amou quando a gente estava lá no lamaçal. Ele olhou para nós com um olhar misericordioso e disse, vem filha. Vem porque você é minha.
Venha porque eu quero cuidar de você. Venha porque eu quero limpar você. Venha porque eu quero transformar a sua vida. Venha porque eu não quero deixar você com essa vida que você tem, mas eu quero mudar a tua vida. Eu quero fazer algo novo em você. Eu quero te dar nova vida. Uma vida de alegria. Uma vida de paz. Uma vida renovada. E quando você se enche do Espírito Santo, nada apaga essa alegria. Nada apaga essa alegria, esse sorriso nos seus lábios. Eu lembro no momento que nós passamos momentos difíceis. E Jackson saía para trabalhar, que sempre trabalhamos com vendagem. E tinha dias que ele não vendia nada. Absolutamente nada. Ele nunca chegou em casa triste. Ele chegava e dizia, e aí filho, como foi? Ele sorria para mim e dizia, foi bem, Deus está comigo. Eu dizia, glória a Deus, meu filho. E aí ele dizia, não vendi nada hoje, filha. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós temos ainda o alimento dentro da nossa casa. E eu comecei a perceber que, mesmo na dificuldade, a tristeza não chega a bater. Porque o Espírito Santo nos faz nos alegrarmos e glorificar a Ele em todos os momentos da nossa vida. Aí teve uma vez um irmão, perguntou a Jackson, e aí Jackson, como foi o dia hoje? Jackson, não vendi nada não, sorrindo. E ela olhou para ele e disse assim, mas você não vendeu nada e você ainda está sorrindo? Ele chegou, se calou e não disse nada. Ela fez assim, ela não entendeu. O meu sorriso é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo. E muitas pessoas, porque não tenho o tanto que queria ter, enche a cara, já fica inimiga de todos, briga com tudo, até os cachorros saem chutando. Gato, se aparecer, chuta. Chega em casa quebrando tudo, estressado. Mas eu dou testemunho do meu marido, ele nunca chegou em casa estressado por não ter vendido nada. Sempre chegou com aquele sorriso aberto. Sempre daquele mesmo jeito. Seja no trabalho, seja em casa, ele é aquela pessoa que ele mostra que é. Ele não tem capa, não tem fingimento. Porque muitas pessoas, às vezes, no trabalho é uma capa. Na igreja é outra. Em casa é outro. Eu digo a vocês, meu marido não é assim. Nós não somos assim. Se tivermos o alimento em casa, a gente glorifica a Deus. Se não tivermos, a gente glória a Deus. O que tem, vai. A gente não se preocupa com esses detalhes da vida. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que nós temos um Deus que não desampara nenhum de nós. Ele está sempre ali cuidando de cada um de nós. O que é que ele diz em João? Ele diz assim, que está procurando os verdadeiros adoradores. Que adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Mas muitas vezes hoje nós só vemos adoradores só da igreja. Grita, pura, glorifica. Mas quando chega em casa, muitas vezes o pau está quebrando. Quando chega no trabalho, está brigando com seus colegas. Às vezes por causa do espaço, porque não vendeu naquele dia, porque não teve êxito naquele dia. Eu não digo isso que não seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus,
ela glorifica o Senhor em todo o tempo na sua vida. Em todo o tempo está dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. É o que o Senhor quer das nossas vidas. Ele não quer que a gente seja desesperados pelas coisas. É como tem um louvor que eu não louvo ele assim, todo desesperado. Que Deus não quer desespero. Deus quer paz. Deus quer paz em nossos corações. Em todo o tempo Deus quer que nós sejamos paz. Seja no momento de luta, seja no momento de abundância, né? Glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor. Nunca queira olhar para trás, mas sempre olhando para cima. Nunca sinta saudade lá de trás, mas sempre sinta orgulho de olhar para um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que está ali cuidando de cada um de nós. Eu não sei nesta manhã o que vocês têm passado, o que vocês almejam diante do Senhor, mas confia no Senhor, confia de todo os vossos corações, que a vitória vai chegar, que a vitória está aí. Muitas vezes nós podemos pensar e dizemos, meu Deus, mas está demorando. Deus não tarda e nem falha. Ele dá no momento certo. Ele dá na hora certa. Quando você menos espera, Deus está ali. Está ali. Cuidando e zelando de você. Quantas vezes vocês vão pensar e dizer assim, meu Deus, o que vou fazer? Eu não sei mais o que fazer. Mas Ele diz, mas eu sei como cuidar de você. Ele tem cuidado de cada um de nós. Não desanime, não fique desanimado. Olha o que foi que Ele disse a Josué, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo em vossos corações todos os dias das vossas vidas. Se a família não vai bem, está passando por luta, tenha ânimo, tenha força. E diga, eu vou conseguir. Porque eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que tudo faz. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, eu tenho orado pela minha família, eu tenho orado pelos meus filhos, mas não tenho visto êxito. Não pare, continue, que Deus está cuidando de tudo. Ele cuida de tudo. Não tenha medo, só glorifique a Deus. Enche os corações e diga, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Porque Ele está cuidando de cada uma de vós. Em cada situação. Em cada momento. Ele está aí com vocês. O Senhor não desamparou Ruth. O Senhor não desamparou Noemi. Pelo contrário, o Senhor abençoou a vida delas. E em momento nenhum a gente vê aqui Ruth murmurando. Em momento nenhum a gente vê Noemi. Só ela disse que Deus estava castigando ela. Que a vida dela tinha ido, perdido tudo. Mas a gente entende aquele sofrimento, ter perdido o marido, perdido o filho, perdido tudo. Mas Deus não deixou de cuidar delas. Deus não deixou de amparar aquelas mulheres. E Ruth foi considerada na Bíblia uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Porque para Ruth não houve dificuldade para ela.
porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. No coração de Ruth não houve orgulho, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. No coração de Ruth não faltou lealdade, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. No coração de Ruth não faltou compaixão, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. No coração de Ruth não faltou humildade, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito está ali com ele. O fruto do Espírito está, a gente vê nitidamente no coração de cada um. Porque a humildade está ali, a compaixão está ali, o amor está ali. Todos os frutos estão ali no coração daquela pessoa. Quantas vezes uma pessoa vai dizer assim, não entende porque aquele crente passa por tanta luta e ainda está cantando e louvando ao Senhor. Porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E só quem está cheio do Espírito Santo sabe a grandeza de Deus, sabe o valor que Deus tem em nossas vidas. Só quem está cheio do Espírito Santo glorifica a Deus no momento mais difícil das nossas vidas. Nós abrimos nossa boca e dizemos obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque eu não era nada e o Senhor me trouxe para perto de Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor transformou o meu caráter. Obrigado, Senhor, porque antes de nós conhecermos ao Senhor, nós temos um caráter distorcido. Mas quando conhecemos ao Senhor, o nosso caráter passa a ser o caráter de Cristo. E nós passamos a viver com o caráter de Cristo. Viver assim como o Senhor tem nos ensinado. Ter uma vida de virtude. Uma vida cheia de virtude. O que é que Deus diz na palavra dele? Quem acharás a mulher virtuosa? Quem achará? Porque para ser virtuosa tem que ter a virtude do Espírito Santo em nossas vidas. Sem o Espírito Santo a gente não consegue ter essas virtudes. Porque é Ele que preenche as nossas vidas. Ele que nos faz todas as coisas. Ainda essa semana um irmão olhou para mim e disse assim: minha irmã, eu queria ter a paciência que você tem. Eu disse, é tão fácil, você se encher da presença do Espírito que você tem a mesma paciência. Você que está dizendo, eu não me acho, mas você está dizendo que eu tenho essa paciência toda. Mas é aquilo, irmãos, quando nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós mesmos não nos vimos, mas é o outro que testifica de você. Quando nós damos nosso próprio testemunho de nós mesmos, não é verdadeiro. Assim mesmo disse Jesus, se eu der meu testemunho de mim mesmo, não estou sendo verdadeiro, mas quando vocês testificam, isso é a verdade. E muitas pessoas acham que nós testemunhamos de nós mesmos, estamos nos agradecendo. Não. Deus quer que as pessoas testifiquem de quem você é. Porque de nós mesmos a gente não sabe. Mas é as outras pessoas que testificam de nós. Eu conheci uma irmã que era muito nervosa, aquela coisa toda, e ela disse assim: eu vou mudar. Aí chegou e disse, eu já mudei. Eu disse, será que mudou? Eu já mudei, agora sou diferente. Eu disse, glória a Deus, minha irmã, que você mudou. Com meia hora eu já vi a explosão. Eu digo, poxa, mudou mesmo. Glória a Deus. Então eu digo, amado, nós não podemos testificar de nós mesmos, mas é as outras pessoas que testificam de você. Quando você é cheia do Espírito Santo, as pessoas testificam em você. As pessoas conhecem quem é você. Olha a história de Eliseu.
Ele não falou nada, mas quando ele passou, aquela mulher disse assim: ali vai um homem de Deus. É isso que nós temos que ser testificado pelos outros. Não nós mesmos bater no peito e dizer: eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando você vai ver a prova, não é nada daquilo. Mas quando alguém olha para você e diz: irmã Marlene, você é uma mulher de Deus. Pastora Josefa, você é uma mulher de Deus. Porque eu estou vendo virtude do Espírito Santo nas vossas vidas. E é isso que nós temos que viver as nossas vidas, cheia do Espírito Santo de Deus. Não para nós nos gloriarmos de nós mesmos, nos acharmos que somos isso, não acharmos que somos melhores do que os outros, não acharmos que nós amamos mais do que os outros, não acharmos que somos o tal. Não. Mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando a pessoa olha: você é uma mulher de Deus. Porque eu vejo em você o amor de Deus. Eu vejo em você a humildade. Eu vejo em você a coragem. Eu vejo que você é uma pessoa determinada. Eu vejo que em você a virtude do Espírito Santo nas vossas vidas. É isso que é uma pessoa cheia da presença de Deus. Não é emoção, como muita gente chega, basta bater uma música, um tamborzinho, uma coisa, começa a pular, começa a rodar e aquela coisa toda, e diz que está cheia do Espírito Santo. Não, ali é um momento. O momento é uma coisa, ser cheia do Espírito Santo é outra. O momento é aquele momento, passa. Quando sai dali para fora, acabou. Aquela pessoa já não é mais cheia do Espírito Santo, até briga. Mas quando você é cheia do Espírito Santo, quando você sai, oh glória a Deus. Você chega na sua casa, você está, oh glória a Deus. Se seu marido é convertido, nem nada assim, minha filha, tu está cheia. Porque você está cheia do Espírito Santo. Você é diferente. Você fala diferente. Você não é a mesma como todos os outros. Mas quando você tem apenas um momento, o que acontece? Aquele momento fica só ali. Quando você sai, não é mais aquela pessoa. Quando você chega em casa, já é batendo nos filhos, brigando, gritando. Eu conheci uma pequena irmã, que ela é uma pessoa muito de fogo. E um dia Deus me deu a chance de presenciar. Eu viajei com essa pessoa. E quando ela pisou os pés de casa, foi com cada grito com o filho, aquela coisa. Eu disse: misericórdia, eu comigo mesmo. Eu disse: meu Deus, cadê a mulher que estava cheia do Espírito Santo nesse instante? Então, amado, viver no Espírito Santo é você ter uma vida cheia das virtudes do Espírito Santo. Em todo momento. Quando você chega na sua casa, tem que ser alegria. Quando você chega na sua casa, você tem que sentir paz. Quando você está na sua casa, tem que dizer assim, meus filhos tem que dizer assim: minha mãe está chegando. Não é dizer, não, o terror está chegando. Não é verdade. Muitas pessoas dizem, o terror está chegando. Muitas vezes o marido está trabalhando, quando chega, fica na rua, para não chegar em casa, porque quando chega a mulher está quebrando tudo, já quebrou tudo. E às vezes assim, quando chega de noite, diz assim, eu estou cheia do Espírito Santo. Não está. O marido, ele tem que ter prazer de chegar em casa e dizer assim, acabou o trabalho, já está agoniado, quero ir para casa, porque eu me sinto bem estar na minha casa. Eu me sinto bem chegar, porque na minha casa
a paz. E uma casa onde há a presença de Deus, a paz, amor, a tranquilidade. É esse o que Deus quer das nossas vidas. Tem muitos que chegam em casa meia-noite, já tomou todas lá na rua e chegam em casa para não ver mais a mulher falar mais nada. Por quê? Porque quando ele chega cedo, o pau quebra. Qualquer coisa está ali. Eu digo para vocês, mulheres, como eu estava terça-feira comentando no grupo lá da célula, né, que nós temos que dar chance para nós mesmos até uma vida de paz. O meu esposo, ele agora aprendeu até a cozinhar, viu, gente? Fazer bolo, aliás, cozinhar ele já cozinhava. Mas nesse período que eu fiquei doente, ele sabe que eu gosto de fazer meu bolo, que eu faço sem açúcar, um pouquinho de açúcar. Aí ele fez: filha, eu vou fazer um bolo para você, eu posso? Eu disse: meu filho, eu quero comer. Ele preparou o bolo, solou um pouco, né? A gente sabe. Glória a Deus. E ele fez: e aí, filha, como é que tá? Eu disse: filha, mas tá gostoso o seu bolo, viu? Tá bom, o açúcar estava longe, tomei o café, eu disse: beleza. Filha, depois eu vou fazer um bolo de chocolate para você. Eu digo: faça que eu quero comer. Muitas pessoas às vezes deixam, muitas mulheres não querem que o marido vá nem na pia, porque diz que vai bagunçar tudo, vai sujar tudo, vai molhar tudo. Eu disse para elas, eu disse: gente, a gente tem que deixar eles fazer. Se molhou o chão, limpa depois. Se sujou, limpa. Se sujou tudo, limpa depois. Mas muitas pessoas dizem assim: na minha cozinha ninguém toca. Sou eu que toco. Porque você não sabe fazer nada, você molha tudo, você suja tudo, faz isso, faz aquilo. Eu não me importo com isso. Eu vou pro sofá e digo: a cozinha é tua. E fico lá no sofá, vou ler a Bíblia, fazer alguma coisa, vou estar orando, concentrado. Ele lá, ele faz. Do jeito que saiu, eu digo: meu filho, tá aí gostoso. Tá é bom. E isso ele se alegra. Mas se eu chegar para ele e dizer assim: ui, filho, isso aqui tá uma porcaria, ele vai se entristecer daquilo ali. E nunca mais ele vai fazer mais nada para mim. Nem de boa vontade, nem de má vontade. Mas eu deixo ele à vontade. Quando ele faz: filha, hoje eu faço feijão, eu digo: pode fazer. É você que manda, pode ir. A gente tem que levar paz para o nosso lar. O nosso marido tem que sentir paz ao nosso lado. Não sentir de dizer assim: poxa, a mulher está chegando, meu Deus, agora vai acontecer, vai quebrar o pau aqui comigo. E quando ele erra em alguma coisa, ele fez: filha, eu errei nisso aqui. Eu digo: oh, poxa, filho, engraçado, eu também erro todo o tempo. Eu erro, sou falha. É isso aí, errou, conserta. Eu não estou aqui para estar te corrigindo. E com isso eles ficam agradecidos por aquilo ali. Quantas vezes a gente vê casa de cristão que muitas pessoas dizem assim: eu vou ser crente igual aquela ali. Aos gritos, aos berros, a dizer, o marido grita de um lado, a mulher grita de outro, os filhos gritam de outro. Isso não é uma casa de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira pessoa que está cheia do Espírito Santo. Uma casa cheia do Espírito Santo, a paz. Os meus vizinhos estão lá. Eles podem se estiver assim: qual foi o dia que eles viram ou eu ou o Jacques gritar dentro de casa.
Eu acho que Ele nem ouve nossas vozes, a não ser os nossos risos. Quando a gente que Ele gosta, já que já sabe do jeito que Ele é, Ele gosta assim de fazer as coisas dele, e eu dou muita risada com Ele. Brincar, rir. Porque nós queremos que o Espírito Santo esteja conosco todo o tempo da nossa vida. Não só um momento dentro da igreja, mas em todo momento o nosso lar seja o cantinho do Senhor. Eu sempre digo ao nosso Deus: Senhor, a minha casa é o teu altar. A minha casa é a tua morada. E eu não quero fazer nada que venha entristecer ao Espírito Santo de Deus. Mas o que eu tenho que fazer é que Ele esteja ali todo momento nas nossas vidas. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Há momento que a gente se entristece. Há momento que a gente, tem momento assim que a gente se chateia. Mas a mulher sábia, o que é que faz? Ela se cala. Ela se cala. Eu não preciso gritar. Quando eu me chateio alguma coisa com meu esposo, o que é que eu faço? Eu fico calada. Eu não digo nada para ele, ele já conhece. Fia, você está chateada, não está? Eu digo, por quê? Porque você está muito calada. Eu disse, eu não gostei disso. Ele faz, me desculpe, me perdoe. Eu não sei gritar. Porque eu acho que isso não é a maneira correta de a gente corrigir os nossos esposos. Mas a gente tem que ele perceber que ele falhou, que ele errou, porque até no silêncio ele percebe que eles são inteligentes. Ele já conhece como nós somos. Ele sabe o nosso jeitinho de ser. Então a gente não esconde quando a gente está, Então ele já sabe, você está triste, Eu digo, tô bem, eu não nego. E aí eu falo, por isso, isso e isso. Aí ele, desculpa, me perdoa. Eu sou falha, eu errei. Eu disse, eu também sou falha e eu erro também. Acabou. O sorriso volta. A alegria da casa volta. Não é o grito que vai fazer com que os problemas desapareçam. Mas é o quê? Tendo a visão de Deus. Ele não grita comigo. Se eu faço alguma coisa que ele sente que não gostou, ele também se cala. E eu percebo. E eu vou ter ele e digo, filho, o que foi? Qual foi dessa vez que eu pisei na bola? E vou e falo, não, filho, porque eu não gostei disso e disso assim. Desculpe, porque eu sou falha. E ele volta ao normal. Não precisa nem ele e nem eu gritarmos um com o outro. Chamar a atenção dos vizinhos. Ou de que seja. Mas nós precisamos viver uma vida de Deus. E que os outros possam ver em nós ao desejo e a vontade de servir ao nosso Deus. Foi o que aconteceu com Noemi e Ruth. Noemi deu exemplo para Ruth. E ela teve o desejo de servir ao Deus de Ruth. Porque Ruth, ela foi corajosa, determinada. Ela viu o exemplo de Noemi. Mesmo ela passando pela luta, pelo sufoco, mas ela não abandonou o nosso Deus. E é isso que nós temos que fazer todos os dias nas nossas vidas. Não só apenas nos enchermos quando nós estivermos na presença de Deus na igreja.
Porque Deus diz que nós somos o templo da igreja, de Deus. Nós somos o templo dele. E se nós somos o templo de Deus, nós temos que estar todo o tempo cheia da presença de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, mas alegrarmos e sabermos que Ele está dentro de nós todo o tempo. E tudo que nós fazemos e façamos, Ele está vendo. Não adianta nós querermos esconder, botar um pano por cima. Não podemos maquiar, dizendo que somos uma coisa, quando na verdade nós somos outra coisa. Se o Espírito Santo de Deus está em nossos corações, e nós temos que viver uma vida entregue ao Senhor. O que o apóstolo Paulo disse: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo verdadeiramente vive em nós, o nosso caráter é transformado, é renovado. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Somos transformados, somos uma nova criatura. E se somos novas criaturas, nós não vamos pisar na mesma bola que pisamos lá fora. Temos que fazer tudo diferente. Tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Tudo para Ele. Tudo seja dado a Ele, não para nós. Então isso que significa uma mulher virtuosa. Nós como mulheres, nós sabemos como é difícil às vezes cuidar de casa, cuidar de trabalho, cuidar de filhos. Mas Deus sabe como nos dar paciência e cuidar de tudo isso. Com sabedoria, com entendimento. E se você não estiver cheia de Deus, você não consegue. Porque a única coisa que nós vamos fazer é meter as mãos pelos pés, a gritar, a ofender, a falar palavras para o outro que não deveria falar. Quantas vezes nós mulheres, eu digo isso, o que vem nos nossos lábios a gente fala, solta para os nossos maridos: ah, porque você é isso, você é aquilo, achando que aquilo ali não vai ofender, ofende. E pesa muito. Quando às vezes assim eu quero dizer uma coisa pro meu marido, tu é uma benção. Aí quando tu é uma benção, eles já sabem, você quer me xingar toda, né? Eu digo, não. Tu é uma benção. Porque aí a gente descarrega aquilo ali. Mas a nossa mente não falou coisas que não deveria falar. E uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, ela destrói. Destrói daqui para ali, ela destrói. Então vamos aprender com o Senhor. Vamos aprender a viver uma vida cheia do Espírito Santo em todo o tempo em nossas vidas. Não só um momento, mas em todo momento em nossas vidas. O momento ela passa, ela vai embora. Você está ali louvando, pulando, cheia do Espírito Santo naquele momento. É só aquele momento, é a visitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas o mais importante, quando você é cheia do Espírito Santo, na sua casa, no seu trabalho, aonde você pisar os seus pés, as pessoas dizem: ali é uma mulher de Deus. Ser cheia do Espírito Santo, e quando o seu marido diz: ali é uma mulher de Deus. Ser cheia do Espírito Santo, quando seus filhos olhar para você e dizer assim: minha mãe é uma mulher de Deus. É o que Deus quer, que nós enchemos do Espírito Santo de Deus. Que
que glorificamos o nome dele em todo momento das nossas vidas. Não só por um momento. Hoje aqui, como é um congresso de mulheres, nós temos que aprendermos a ser mulher virtuosa. Ser mulher virtuosa para a nossa casa. Ser mulher virtuosa para o nosso marido e nossos filhos. Temos que ter essa virtude do Espírito Santo nas nossas vidas. Para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo. E que nossa casa seja um lar de paz. De paz, de alegria. Que nem só você sinta, mas aquele que chega também na sua casa sente um ar diferente. Chega no seu canto e diz, poxa, é um cantinho pequeno, mas há paz neste lugar. Há alegria neste lugar. Há vida neste lugar. A presença de Deus neste lugar. Transforme a sua casa numa casa cheia de alegria, numa casa cheia de paz, numa casa cheia de amor, numa casa cheia de compreensão, numa casa cheia de vida. E que todos cheguem e diz: ali mora um povo que alegra o coração de Deus. Ali mora um povo que é diferente. Ali mora um povo que quando a gente chega, a nossa tristeza pura de alegria. Porque quando chega, ali há uma palavra. Ali há um encontro com o Senhor. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela transforma não só a sua vida, mas transforma a vida de outra pessoa também. E uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo e não transforma a outra vida, ainda está faltando alguma coisa. Ainda está faltando alguma coisa para se transformar. Porque quando você é cheia do Espírito Santo, o seu lar é transformado. A sua vida é transformada. A vida do seu marido é transformada. A vida dos seus filhos é transformada. A vida dos seus amigos também é transformada. Porque contagia tudo. Porque o Espírito Santo, ele envolve a todos. Não só a mim, nem a vocês, mas a todos que estiverem perto de vocês. Eles vão sentir também a paz que há em você, vai passar para aquela pessoa. A alegria que há em você vai passar para aquela pessoa. Você já viu aquele ditado que o mundo diz: me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és? Assim somos nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quem anda com nós também vai ser contagiado pelo Espírito Santo. Ele vai ser também transformado. E se aquela pessoa não aceitar na sua maneira de vida, porque acha que vê o Espírito Santo em nós, se ele não quiser o nosso Deus, ele vai se afastar. Mas se ele quer o nosso Deus, ele vai chegar mais. Porque ele vai ver diferença em nós. E nós temos que ter essa diferença. E essa diferença não é só aqui nem na nossa casa, mas também lá fora. As pessoas têm que ver a diferença em nós. A diferença em tudo. No nosso falar, no nosso comportamento, no nosso vestir. Em todas as coisas nós temos que ter a diferença. Nós temos que ser diferente. E é isso que Deus quer de nós.
E a gente tem que lembrar, amados, Jesus está voltando. Não é mais tempo de a gente esperar para amanhã ou para depois. O tempo de nos achegarmos a Deus é agora. O tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo é agora. O tempo do avivamento é agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. É nos enchermos agora. Nos alegrarmos agora. Dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Fazer como Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus. O Espírito Santo seja o nosso Espírito Santo, cheio de nossas vidas, nos alegrarmos diante dEle, não importando a circunstância, mas adorando ao Senhor, em todo tempo adorando ao Senhor. Amém, amados? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos agora ficarmos de pé.